Retornamos, queridos, caríssimos estudantes e professores, e agora é hora de revisão. A gente falou muito sobre capoeira, não foi, prof. Joalão? Exatamente, a gente deu uma aula bem bacana aí sobre capoeira. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido aí e entendido um pouco da nossa cultura, da cultura da sua região, da minha região, da região da professora Iris. E a gente chegou agora naquele momento fazer uma revisão básica aí, porque eu sei que vocês nem precisam. A gente vai fazer porque a gente gosta. Então, bora dar uma olhada nos pontos interessantes aí que a gente trouxe dessa aula. Olha só o nosso slide. Então, nós estamos na aula de número 7.2, a segunda parte dessa aula, onde a gente falou sobre a produção de práticas de dança e capoeira, mais especificamente da capoeira. Muito bem, da capoeira. E aí a gente mencionou pontos como danças folclóricas, né, indígenas e populares. Também falamos a respeito desse contexto histórico, social, cultural da capoeira. Trouxemos ainda instrumentos musicais e musicalidade da capoeira e... Tá, tivemos também aí capoeira como luta, a gente viu como é que ela se insere na luta. Vimos alguns dos movimentos básicos da capoeira aí, que eu espero que vocês tenham realizado na sala de aula de vocês. E também vimos umas pequenas curiosidades em relação à capoeira. Foi até um reforço aí nessa curiosidade sobre tudo que a gente falou. A gente apontou aí que as danças, elas oferecem diversos benefícios, né? Benefícios esses emocionais, que promovem diversas oportunidades, diversos aprendizados, fortalecem os laços sociais, celebram aí a diversidade das danças, celebram a cultura, a riqueza cultural do nosso Brasil e conecta aí a nossa identidade e a nossa história. Então, mais uma informação aí só para relembrar que a capoeira ela foi uma prática proibida no Brasil aí, e os senhorinhos não queriam que nós praticássemos a capoeira até 1930. Quando passa a ser reconhecida como um símbolo de identidade brasileira. Olha que reviravolta legal! Ela deixou de ser proibida para ser aí um símbolo da nossa identidade. Olha que bacana! E em 2014, a roda de capoeira foi declarada como patrimônio cultural e imaterial. Como a professora Iris explicou bem na última aula, imaterial é uma coisa que você não consegue ali tocar, apalpar. Por consequência, ela é uma coisa que ela não vai quebrar, ela não vai sumir, ela não vai desaparecer, porque é algo que está ali subjetivamente integrado à nossa humanidade. Então, tornou-se aí um patrimônio cultural imaterial e cabe a nós aí o dever, o legado de passar para as próximas gerações a nossa cultura bem brasileira através aí da capoeira, tá bom? Vimos também que a capoeira ela tem muitas partes, né? E uma delas é a parte importante da Constituição Nacional do Brasil, né? Ela que trouxe aí, ela trouxe a nossa miscigenação também, ela passou a compor aí todo o Brasil. Ela foi uma época uma atividade ilegal, as pessoas não podiam praticar ela, né, porque era proibido e era presa. Também foi um símbolo da miscigenação. O que é isso, professor? A galera se misturava lá. Então a capoeira não era excludente. Todo mundo, como hoje em dia, pode participar da capoeira e ela abrangia aí várias culturas e etnias. O que mais, prof? Como ele já falou das culturas e etnias, né, que eram juntas, né, misturadas, e também a questão da resistência à opressão. Então a capoeira nasce daí como um levantar de bandeiras dessa resistência à opressão que esses povos africanos sofriam. A gente tem aí diversos golpes, né, existentes. Entre eles a gente poderia citar aqui chutes, rasteiras, cabeçadas, joelhadas, cotoveladas, acrobacias em solo e aéreas também. E aí a gente vê que essa capoeira ela vem como uma forma de defesa e também de ataque, em que os oponentes vão se utilizar, sobretudo, da utilização dos membros, como os pés e as suas cabeças. Então, ela mexe muito com o corpo inteiro da gente aí, tá bom? E a palavra capoeira, vocês não podem esquecer, né? Significa o mesmo que mato ou arbusto cortado, aquela vegetação ali
rasteira. E lembrando a todos que todos vocês praticantes de capoeira são caxinguelentos, né? Que é o nome dado aí aos meninos que praticam capoeira, que é o caxinguelê, tá? Tô só conjugando aqui para ficar mais legal, tá? A capoeira ela surge numa época, como a gente reforça aí, dos escravos, e esses escravos eles eram trazidos de navios negreiros, e essa viagem ela era longa, né, muito longa aí, e muitos deles morriam nesse percurso dessa viagem. Só para vocês terem uma ideia aí, por exemplo, hoje, de avião, uma viagem para a Europa, ela vai durar aí aproximadamente umas 12 horas. Umas 12 horas direto, gente, sem pausa. Saindo de um determinado ponto, tipo do centro do nosso Brasil, ou de São Paulo, ou de Brasília, no mínimo umas 12 horas. Agora você imagine esses negros vindo em condições subhumanas, né? Não tinha comida, não tinha água, não tinha nada para eles dentro de navios, todo mundo amontoado ali. Como é que não morre, né, gente? Né? Olha a diferença de velocidade. O avião viaja ali a mais ou menos 300 e pouquinho quilômetros por hora, 250 quilômetros por hora. Um barco, ele vai viajar quanto, gente? Então ele vai demorar aí semanas, às vezes meses, para atravessar aí o Atlântico e chegar ao Brasil. E as pessoas, o pessoal que sequestrava ele estava nem aí. Ah, se sobreviver bem, se não sobreviver, a gente volta para buscar mais. Pois é. As condições desumanas, né, gente? Essa parte da história que a gente não gosta, mas que é importante a gente frisar e relembrar para que isso não aconteça de novo. E aí agora a gente vai rodar a vinheta para fazer a correção dos nossos exercícios. Então bora lá! Muito bem, prof. Agora é hora de corrigir esses exercícios, né? Saber se eles entenderam bem aqui a nossa conversa, se eles estão observando todo esse cenário da capoeira. Vamos lá, então. Primeira questão? Isso aí, vamos lá. Tenho certeza que vocês não erraram nenhum, tá? Mas a gente vai aqui corrigir com vocês, os nossos avatares ali para ajudar na correção, tá? Vou pedir para o diretor colocar a questão bem ampla aí, para a gente juntinho poder ler ela também, tá? Questão 1. As danças não só expressam os valores, tradições e crenças de um grupo específico, mas também funcionam como o quê? Um reflexo da nossa história, né? Laços sociais e relação com o ambiente ao redor. Então, tá aí uma informação muito bacana, muito importante. Então, vamos para ver o que a questão pede. Marque a alternativa a qual se refere ao papel das danças folclóricas, indígenas e populares na construção da identidade cultural de uma comunidade. Então, vamos ver as opções que nós temos aí, prof. Letra A fala que é a preservação do meio ambiente. Na letra B, a gente tem a promoção da competição social. Na letra C, a expressão de valores e tradições culturais. Na letra D, a introdução de tecnologias, tá? Tecnologias modernas. E a letra E, o aumento da disparidade econômica, prof. E aí, qual será a questão? Tempo para a questão, 5 segundos. 4. 3. 2. 1. E a resposta certa é expressão de valores e tradições culturais. Então, esse é o papel aí dessas danças, da cultura, né? Da cultura indígena, né? Da cultura africana, enfim. Isso, trazer aí, transmitir valores, transmitir tradições e tá aí no nosso dever passar essas tradições para frente. Vamos para a questão 2, prof? Bora lá. A questão 2 diz o seguinte: a capoeira ela é muito mais do que uma simples atividade física. Ela é um elemento definidor de identidade brasileira. Então você vai, caríssimo estudante, marcar a alternativa a qual se refere o termo capoeira. Isso, essa é fácil, hein? Essa é fácil. Muito fácil. A capoeira. As ladainhas são acompanhadas pelo toque de alguns instrumentos como o violoncelo, será? Violoncelo, só para vocês se inteirarem, faz parte das músicas clássicas. Se vocês já viram um violão, tem o violino, que é o pequenininho, que fica em cima do ombro, e o violoncelo é aquele estilo violão, só que grande, que fica no chão, apoiado, tá?
Quase do tamanho de uma pessoa. Olha aí a cola, a cola. Eu nunca vi violoncelo na capoeira. Letra B. Trabalho escravo americano nos engenhos de cana-de-açúcar e nas fazendas de café. Trabalho escravo americano? Né? Vamos lá. Letra C. Origina-se da luta marcial que usa somente os pés para atacar e defender. Será que é somente os pés mesmo? Ou então a relação aqui é que a capoeira, os termos Ka, que é mata, e Pue, que é que foi, referem-se às áreas da mata rasteira onde era feita a agricultura indígena, replantada após a derrubada? Ou letra E, expressa a resistência negra no Brasil e desvalorização da nossa herança cultural. O que será aí, professora? Que será? A gente já sabe que a primeira não é, porque eu já dei a dica que violoncelo é muito clássico, né? Eu nunca vi um americano escravizado. É. Então a letra B também não é. Então, origina-se da luta marcial que usa somente os pés. A gente comentou bastante aí que a capoeira usa aí os pés, a cabeça, as mãos. Então, não é somente os pés. A palavra somente aí restringe, limita muito, né? Isso, aí eu vou pular para a letra E, porque eu não sou bobo, que ela diz assim, expressa a resistência negra no Brasil, ok. Só que aí é a desvalorização da nossa herança cultural? Seria o oposto, né? A gente falou muito da valorização. Então sobrou para a gente a letra D. Que ela vem trazer o significado aí da palavra capoeira, que vem a ser mata puê, mata que fui. Exatamente. Existiu uma mata ali e ela foi diminuída até mesmo pelos movimentos, pelas danças, né, naquela região. Terceira questão, caríssimos, diz o seguinte: a música ela é sempre tocada por membros da roda de capoeira que se revezam e é acompanhada de uma regra fundamental, onde os membros da roda sempre precisam responder ao canto, também chamado de ladainha. E agora queremos saber de vocês, qual é o nome dado para essa música que é cantada durante a roda de capoeira? Essa ficou muito difícil, ó. Essa ficou muito difícil. Será que é uma pegadinha? Vamos lá descobrir. O nome da música cantada, o tipo de música é axé? É o cara lá do axé, do carnaval que canta lá? É ladainha? É toque? É samba ou é maracatu? 3, 2, 1. 0. Resposta certa, ladainha. A gente até fala no início, no parágrafo, né? Foi roubada essa aí, ficou enunciada a Essa resposta. essa ficou mamão com açúcar, mais açúcar do que mamão. Muito doce, muito fácil. Vamos para a questão, então, de número 4. E a questão de número 4, prof, ela diz o seguinte, que as artes marciais e lutas, elas fazem parte aí da cultura de movimento humano, está inserida aí nas nossas aulas. Com essa informação, você, caríssimo estudante, vai agora marcar a opção em que apresenta os principais movimentos que são aí usados na capoeira. E aí, quais são as opções? Temos aí movimentos na capoeira. Uma luta apenas de ataque, em que os oponentes utilizam sobretudo os pés e a cabeça. Ou letra B, uma luta de defesa e ataque, em que os oponentes utilizam apenas a cabeça. Letra C, uma luta de defesa e ataque, em que os oponentes utilizam sobretudo os pés e a cabeça. Letra D, uma luta de defesa e ataque, em que os oponentes utilizam unicamente os pés. E letra E, uma luta apenas de defesa, em que os oponentes utilizam sobretudo os pés e a cabeça. O cara vai vir me atacar, eu vou defender com a cabeça. Da cabeçada. Pensa, essa cabeça não é dura? Né? E aí, caríssimos, quando a gente fala de capoeira, a gente vai observar o quê? É somente, é sobretudo? E aí, a sua dúvida pairou aí? Acredito que não, né? Qual é a resposta correta, prof. Joalan? A resposta certa é a letra C, uma luta de defesa e ataque, ela tem as duas vertentes, em que os oponentes utilizam sobretudo, ou seja, não somente isso, mas principalmente isso,
que é os pés e a cabeça. Então, eles usam os pés, a cabeça, outras partes do corpo também. Então, desconfie dessas questões que falam apenas isso, apenas aquilo, porque aí você limita muito uma coisa que é rica, que é a capoeira. Muito bem, prof. Olha, tá encerrando, tá finalizando e a gente tem material para complementar essa nossa conversa, né, prof? Exatamente. Então é um material complementar aí para você dar uma olhada, 7 minutinhos, um vídeo aí que ela fala sobre a capoeira. E muito bacana de você ver, entender lá, compartilhar o material lá. Quais são os principais estilos, né, e fases aí que você vai poder se aprofundar e iniciar mais ainda as suas pesquisas em torno dela. E quem sabe se você não vai ser um capoeirista, um praticante, né? A partir dessa aula não vai ter uma curiosidade maior e vai colocar aí dentro das tuas práticas diárias, das práticas aí das tuas vivências no dia a dia aí com a tua família, com os teus amigos, a capoeira. Por que não, né? É muito bacana. Vou trazer até uma curiosidade para vocês aqui, antes do finzinho da nossa aula aí. Antigamente lá, o pessoal usava apelidos na capoeira, né? Então, ela trazia essa cultura do apelido, que não era uma coisa ruim, não era bullying, né? Então, a pessoa usava ali um apelido e ela se sentia parte daquela comunidade, parte daquela cultura. Então, é muito bom. Se você puder procurar um local para fazer, hoje existe aí vários grupos de capoeira, várias pessoas diferentes que jogam a capoeira, que se encontram para praticar. Então, se você puder participar, entre no grupo. É muito bom para as suas atividades físicas aí, para o seu corpo também. É mais uma opção de prática, de vivência que pode levar você a se sentir estimulado ao exercício físico. Então, quando você for fazer escolhas de uma prática corporal, busque por aquela a qual você tem mais afinidade, a qual você socializa mais, que você se sente bem. E fica aí uma opção com relação à capoeira, caríssimos. E para a gente fechar, tem a nossa mensagem de hoje que diz o seguinte: movimente-se, tá? Liberte aí a sua energia, fortaleça aí o seu corpo, né, com a magia da dança, com a magia da capoeira e seja parte dessa jornada de bem-estar e de autodescoberta. Então, ó, pra cima, gente. Bora lá se exercitar. Tem prática, prof, nessa aula? Tem prática nessa aula. Então, a gente vai ter uma conversa ali com o seu professor e daqui a pouco ele vai chegar para você com umas atividades bem bacanas e a gente vai querer aquele registro seu, tá bom? Isso. Façam todas as práticas aí, depois nos contem, tá? Sobre como foi a vivência de vocês. Certo, caríssimos? Abração, até a próxima. Tchau, tchau.